Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que nós devemos ter perseverança e jamais ter duplo ânimo, jamais cocheais em dois pensamentos, só há dois senhores. A um deveis amar, o outro odiar. A um estar sempre acatando seus conselhos, o outro rejeitando. Não louvai, não bendizei as atitudes dos ímpios. Aborrecei o mal constantemente. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Ele nos ensina a perseverança. Porque aquele que fica como uma nuvem inconstante sem água, cai na mesma condenação, a saber do qual o Senhor já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, e assim trará com os filhos rebeldes e desobedientes que ficam na inconstância. Ele os chama de filhos em Adão, que estão sempre na desobediência, que não há submissão do coração. A palavra diz: não desperdice as vossas pérolas com os cães, antes que eles vos despedacem. Não dê o que é sagrado aos porcos. Assim, até mesmo aqueles que conheceram plenamente a verdade, a palavra diz: o cão que volta ao seu vômito, a porca lavada que volta a revolver a lama, a geração má e perversa, da qual a palavra diz que seu estado se torna pior do que o primeiro, porque o Senhor havia expulsado aqueles espíritos imundos que ficaram a vaguear, e deixou a casa limpa e adornada, onde no primeiro amor se opera, ainda que receba os dons irrevogáveis, se opera de forma correta. Mas quando esses espíritos imundos retornam, os dons são irrevogáveis, permanece, mas já não se opera segundo a forma correta, que é na presença do Espírito Santo, e estão na presença dos espíritos imundos. E a palavra diz que o dom supremo e excelente é sempre o amor supremo, a forma correta de operar os dons. E uma vez que estão operando segundo não o Espírito Santo, mas segundo a imundícia, porque extingaram o Espírito, as suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar. E ai daqueles que seguem eles, porque irão para o mesmo lugar que eles. A finalidade do ladrão é roubar, matar e destruir. Lembrai-vos, a palavra diz sobre os herodianos. Os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, deixaram o amor e a justiça do Deus Altíssimo para amar o prêmio da injustiça, para a honraria entre homens. A palavra diz os herodianos. Aqueles que na verdade os seguem estão marcados com a marca da besta, segundo a sua ignorância, e dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Assim como ele já falava dos anciãos, façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Os fariseus, uma pequena levedura toda a massa. Os escribas, aqueles que na verdade coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vigiai com tudo aquilo que se procede com doutrina meramente humana, suas vãs filosofias, porque aquele que é escravizado segundo essas doutrinas, não se alcança a libertação, e tampouco se alcançará a salvação no último dia, a ressurreição do último dia, porque não tem aquele que podia os justificar assim como nós temos.
Por isso, sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Fugis de tudo aquilo que é ensinamento meramente humano. Profeta até João o Batista foi o último e grande no reino dos céus, a palavra diz. Siga o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele vos ensinará como proceder. Jesus Cristo, acatai os seus conselhos. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior, trouxe pão e vinho porque não se achou outro maior, por promessas excelsas, aonde a palavra diz, quando Abraão venceu ali os reis, aonde o rei de Sodoma lhe propõe, lhe dou a fazenda e tu me dá as almas, e ele, longe de mim que tomei algo de ti, até mesmo uma correia da minha sandália, mas a palavra diz que alguns tomaram do rei de Sodoma e entregaram a sua alma para ele. Mas nós não somos daqueles que desfalecemos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perseverai, sempre bendizendo e louvando ao Senhor, e fugis de louvar e bendizer aquilo que é terreno, onde a traça e a ferrugem consomem e o ladrão mina. Antes louvai e bendizei aquele que é dono de tudo, aquele que é glorificado tanto no céu como na terra. Promessas excelsas, aonde a palavra diz que aqueles que em Cristo somos descendência de Abraão, aquele que é o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, o único que pode nos manter. Fugir sempre daquilo que é meramente humano e buscai na fonte limpa, sem hipocrisia. Aprendei não dos meros mortais, mas aprendei por revelação divina. Por isso nós estamos apartados de toda injustiça, porque não aprendemos dos meros mortais, mas antes por revelação divina. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.